contando a história dela, a virada de chave dela. E a gente sempre vai além. A gente trouxe o Fabiano para mostrar esse caminho. Porque, como eu falei no início, você estuda a exaustão e participa efetivamente de todas as possíveis formas para onde o mundo está indo, energia, religião, porque nós não somos seres só biológicos, nós somos seres espirituais. Como é que a gente encontra essa tal de plenitude? Ou melhor, para chegar na plenitude, como é que eu acho o meu propósito? Então, o propósito é que eu falo assim, se... Eu quero, eu aceito. Eu falei, pô, essa palavra veio logo no início, vocês falando, né? E pra mim, propósito, cada um traz uma vertente. E o que eu vejo que as pessoas procuram, principalmente nas redes sociais hoje, é um trabalho. O que vai vibrar dentro de mim? E propósito não é isso. No meu conceito, propósito é a gente pegar todos os talentos que a gente tem, que não é um, são vários, e colocar eles em prol do outro. E como que a gente faz isso? Se eu falar que todo mundo que está assistindo aqui, todo mundo que está aqui, já usa o seu propósito desde que nasceu. Porque já tem um talento intrínseco ali, que mesmo quando criança, você já vai demonstrando ele, já vem com você. E aí eu não quero discutir aqui a origem disso, mas já vem. E esse talento, às vezes ele é podado, e aí vão criando as crenças, os bloqueios, e às vezes ele é influenciado. E se ele é influenciado corretamente, você vai cada vez lapidando mais. A questão é que a sociedade que a gente vive tem as caixinhas que são colocadas e essas caixinhas acabam inibindo esses talentos. E aí a gente fica com o norte de que eu pelo menos cresci assim. Você tem que fazer faculdade, porque seu pai não fiz, e agora para você ganhar o que eu ganho hoje como técnico, você tem que fazer faculdade. E as faculdades que eu indico para você é medicina, engenharia e direito. E aí começou a abrir as outras, né? Mas as principais ali que dão dinheiro é essa. Então você começa a vincular propósito ao quê? A um trabalho. Então a gente é condicionado, pelo menos na minha época, era a geração Z já tá um pouco de condicionamento diferente por causa das redes sociais. E aí a gente para de investigar esses talentos que a gente tem, só que a gente tá usando. Então, resumindo aqui, para não prolongar muito, propósito para mim é você pegar os seus talentos. E muita gente vai falar assim, eu não conheço meus talentos. Pega aquilo que você faz bem, alguma coisa que já é um ponto de partida. E como é que você está colocando isso pro outro? Porque às vezes você tem um talento de ser um bom ouvinte, e às vezes você escuta só o seu amigo, mas você não escuta seu colega de trabalho. Você não escuta seu pai e sua mãe, às vezes que você tá na casa dele. Às vezes você não escuta seu filho, que tá querendo te trazer várias coisas. Então começa a usar mais esse talento, começa a verificar. E as pessoas no seu entorno, elas te falam aquilo que você é bom. Porque elas vão te mostrar aquilo que você já carrega, que você transcende para ela. E aí começa por ali. Tem muito mais coisa. E é o que eu falo, a pessoa ela é muito inexplorada. Por isso que o autoconhecimento ele ajuda a gente explorando esses talentos o tempo todo, porque imagina que você tem vários talentos. Agora, combina esses talentos. Como é que é a combinação desses talentos? Então eu falo, se você pega um mapeamento comportamental, que já traz, eu vou falar aí, chutando aí, de 70 a 100 comportamentos diferentes que você tem. Combina isso. É muito exponencial. Só que o que acontece? Tem um gráfico, eu não consigo mostrar ele aqui, mas é um gráfico muito coerente que ele foi estudado a parte comportamental dos seres humanos desde a era industrial. E mostrou que o crescimento da tecnologia foi exponencialmente. E o crescimento do comportamento do ser humano andou quase em paralelo. E por quê? Como é que comprova isso? Porque você vê como é que fica a alienação em relação à tecnologia. Porque a tecnologia, ela não veio para atrapalhar. E muita gente condena, a internet fica atrapalhando. E aí tem uns depósitos de dopamina, né? Que acaba, quem fica passando o dedinho no Instagram aí, vai entender o que eu tô falando. Fica gerando o quê? A dopamina, gente, para quem não conhece, eu não sou especialista em neurociência, mas entendo um pouquinho. A dopamina, ela é gerada na antecipação daquilo que você deseja. Por isso que ficar passando o dedinho na rede social vai detonando a sua dopamina, vai fortalecendo a dopamina e você fica sem reservatório. Então, tudo é ansiedade. E aí acaba acelerando essa ansiedade. E se você está nesse estado, como é que você vai acessar esses talentos? Como é que você vai dizer? Além do que, você vai ficar mirando os outros, sempre em relação aos outros. Então, eu estou abrindo várias vertentes aqui, porque o assunto ele é bem abrangente. Tem várias janelas para poder comentar. Aí vocês vão me guiando aqui. Mas assim, basicamente, na minha visão, o propósito é isso. É você trazer esses talentos, igual a Mari falou. Quando ela começou a captar o talento que ela tinha e colocar isso para fora, de dentro para fora, ela começou a ter plenitude. E aí, a felicidade para mim, é quando você sente paz. Pega alguma coisa que você é bom. Que você vá. Pega todo ser humano, por natureza, é generoso. Faz um ato de generosidade.
Você não sente uma paz? Sim. Então é por aí. Então, esse aí eu posso falar que é um talento intrínseco do ser humano. Uns são mais, outros menos, né? Uns fazem mais, outros fazem menos, mas todos são. E aí, quando vem, brota isso de dentro. E brotando isso de dentro, você sente uma paz. Por que não viver em paz o tempo todo? Pega seus talentos e explora. E aí, o propósito, além disso, é você buscar crescimento o tempo todo. A gente não veio pra cá pra ficar na zona de conforto. Quem aqui tá escutando e quer ficar na zona de conforto, vai acontecer o que a Mari falou. Uma hora você vai ser convidado a sair dessa zona, porque vai extrapolar o statu quo e você vai ter que sair. A dor vai ser muito grande. Então já busca esse crescimento. O tempo todo a gente tá aqui para crescer, para trazer esse desenvolvimento. E você chegou a me falar, eu não sou boa de número não, né? Que a cada 40 segundos uma pessoa suicida. Isso aí é uma estatística antes da pandemia. Eu acho que hoje tá pior, tá? A cada 40 segundos, então, enquanto a gente está falando aqui, tem um monte de gente se matando, tá? Esses dados de suicídio, ele não é divulgado para não incentivar as pessoas a se suicidarem, né? Mas, assim, a gente precisa ter isso em mente, porque hoje em dia, isso mata, né? O número fala que mata mais do que somatório de mortes em todas as guerras. Então, é preocupante, né? Eu acho que um outro número que eu acho que vale a pena falar também é que antes a fome matava. E mata ainda. Só que hoje a obesidade mata muito mais do que a fome. Olha que doideira isso, gente. Então, quer dizer, o excesso de comida mata mais, porque traz doenças para as pessoas com excesso de comida, que matam mais do que as pessoas que estão sentindo fome. Então, assim... São duas coisas voltadas para ansiedade e depressão, para ansiedade, né? e depressão. Que eu acho que é o mal realmente do século, né? Às vezes você vai buscar na causa, a raiz daquela consequência tá numa causa mental. Né? Exatamente. Comida tem muito isso, tanto que as pessoas que fazem bariátrica, o índice é enorme de voltar a engordar, porque não tratou, né? Voltamos sempre para o autoconhecimento. E aí o gráfico que eu estava falando mostra muito isso, porque se a gente tivesse uma evolução do desenvolvimento comportamental, que ele tá ligado às suas crenças, ele tá ligado àquilo que você carrega internamente para, né, acompanhando esse crescimento da tecnologia, a gente saberia lidar com ela de uma forma mais ampla. O que eu falo? É a diferença daquela pessoa que gasta muito tempo ali olhando a vida dos outros na rede social, passando o dedinho, detonando essa dopamina do cérebro dela aí que seria positivo e transformando ela num vício, né? E aí, vou entrar até em outros assuntos, né? Eu nem sabia disso, eu tive acesso a isso há pouco tempo, de estatísticas de que homens, né, têm um grande fluxo de pornografia na internet. Por quê? Que é outra coisa que gera... Porque aquilo que acontece ali é surreal, gente. Aquilo não é realidade, né? Aquilo é uma fantasia e que gera o quê? Uma antecipação para ele poder sentir algo prazeroso. E aí aquilo vira um vício. Então isso também desperta. Então a tecnologia, as redes sociais, é o que eu falo, é igual o dinheiro, né? O dinheiro ele pode ser usado para o bem ou para o mal, uma energia neutra. A tecnologia também é uma energia neutra. A forma que a gente está usando ela que talvez não seja, está trazendo algo negativo para a humanidade. E muita gente não se dá conta disso. Então a gente tem que pegar o paralelo seguinte, se eu tenho autodesenvolvimento, eu consigo controlar o tempo que eu fico na rede. E olha, gente, que na hora que a gente pega, aí você vai passando o dedinho, e fica, na hora que se você deixar, vai rolando. Tô trazendo esse exemplo, mas pode ter várias vertentes aqui dentro, né? Eu posso ser viciado em ver vídeos no YouTube, passar o dia inteiro vendo vídeos no YouTube. Tudo bem, pode ser ter conteúdos bons, só que tem hora que a gente tem que botar pra fora, a gente tem que ter equilíbrio. Porque senão a gente não cresce, a gente fica só botando pra dentro e também não coloca pra fora. Então é um assunto que a gente tem que... Eu gosto de falar sempre do equilíbrio, né? A temperança, a palavra temperança para mim traz muito isso. E isso, eu vou pegar até depois fechar com a história dela, isso é justamente o ego. O ego fica, você coloca o ego na frente. Porque eu lembro, desculpa, Mari, eu vou falar porque eu já falei que eu sou bocuda. Eu lembro que ela valorizava um botox bem feito, eu tenho que estar impecável, eu tenho que isso. Só que o propósito dela não era esse. Olha a infelicidade. E Desirê, a questão do ego, assim, até deixar claro que eu acho que eu vejo muita gente detonando o ego. E calma, gente, o ego, ele faz parte do ser humano, ele é o eu. Você pode digitar no Google aí, o que significa ego? Eu, vai estar lá, a característica, é o eu, é o ser humano. A ideia dele, tadinho, é proteger a gente, exatamente. Mas tá trabalhando muito, é o que eu falo. Alguém avisa pra ele. O ego, ele traz a sua segurança e ele traz o seu prazer. Então, ele quer o prazer também. Então, a gente tem que saber ele em equilíbrio. A questão é que muita gente deixa o ego dominar. E o que precisa dominar, somos seres o quê? Espirituais, é o nosso espírito. Então eu falo, é sempre dois lados, um negativo e um positivo, e todos os seres humanos carregam isso. Qual que a gente alimenta mais?
O negativo ou positivo? O negativo vai estar ligado ao ego, eu vou estar inflando o meu ego, eu vou estar trazendo muita coisa de satisfação para ele, que são essas questões de, às vezes, muita comida, muita pornografia, muito querer coisas materiais, muito querer passar a perna nos outros. Então, assim, é muita coisa que traz prazer naquele momento, ou eu vou estar buscando coisas mais espirituais, mais elevadas, que é a generosidade, que é bondade, que é o altruísmo, que é a compaixão, que são questões do espírito. E eu consigo carregar isso tudo e deixar isso dominar a parte material. Porque é aí que está o correto, que aí eu não tenho apego, né? Não é fácil. A sociedade trabalha em prol da futilidade, em prol de alimentar o ego para aumentar o consumo. Perfeito. Então, assim, a gente luta contra um titã. Isso aí.